Boa tarde, gostaria de saudar o presidente da Câmara, aos demais vereadores e a plateia, demonstrar nossa satisfação em estar aqui nessa casa e esclarecer alguns pontos. Para iniciar, o prefeito de Iguatu, em março desse ano, procurou o nosso superintendente, o padre Francisco, solicitando a rescisão do contrato com a São Camilo, que não era mais de interesse do município de Iguatu manter esse convênio. O que ele colocou ao nosso superintendente é a falta de recurso, não poder mais cumprir com as obrigações financeiras que o município de Iguatu tem, que é o repasse. Desde então, nós começamos o processo de desligamento, de levantamento, na verdade, de dados, e entregamos na mão do prefeito, teríamos que fazer a rescisão de todos os colaboradores, 240. No convênio está muito claro que quem solicita a rescisão do contrato tem que arcar com a rescisão dos funcionários, que são todos seletistas. Então, nós fizemos esse levantamento, foi passado para o prefeito, e desde então não tivemos nenhuma resposta sobre a continuidade da rescisão. Acabou tendo-se algumas audiências, foi levado ao Ministério Público, o prefeito colocando a sua dificuldade em manter os recursos, devido aos custos da saúde, que não são poucos, e a sua reivindicação junto ao Estado. O fato, presidente, é que a negociação sobre a rescisão da São Camilo está parada. Nós não tivemos nenhuma resposta, inclusive no Ministério Público aqui em Iguatu, o doutor Flávio, promotor de justiça, solicitou que o município, já que demonstrou interesse em rescisão, que demonstrasse um cronograma para ser feita a rescisão, porque não tem como também a sociedade sair em menos de 30 dias sem existir uma programação de repasses de pagamento. Desde então, nós estamos aguardando esse cronograma, mas não tivemos. Então, assim, sobre o processo de rescisão da São Camilo, está parado. Não tivemos nenhuma resposta. Não sabemos se vamos ficar, se vamos sair. Estamos aguardando o posicionamento do prefeito, que está agora em outra instância, procurando recursos para o hospital através do governo do Estado. Eu só gostaria que a senhora, porque esse foi um argumento, logicamente, que o prefeito usou em relação aos caminhantes para possível quebra de contrato. Mas o que se fala, na verdade, é o seguinte: ele questionou muito, e se sabe isso, os vereadores da bancada de oposição e de situação de oposição ao governo, sempre questionou isso aqui, a condição que o hospital está de oferecimento de serviço, isso é que se questionava muito isso. E, inclusive, o que nos fez convocar para esse momento, ou convidar para esse momento, foi porque havia essa discussão de que o hospital estava recebendo repasse normalmente, não estava efetuando seu serviço. Já o grupo de oposição, segundo a informação que tem no hospital, não, que o hospital não estava recebendo em dias e que por conta disso não tinha como fazer o serviço a contento, porque não tinha que contratar médico, outro tipo de serviço, e não havia essa oportunidade por conta dos valores que regularmente não estavam sendo repassados. Então, eu gostaria que a senhora falasse no tocante a isso e falasse nessa questão dos repasses do governo federal e estadual, como é essa condição em relação aos caminhantes, se existe a ausência desse repasse ou se não, e a questão do repasse do município. Eu acho que é sabido de todos aqui, desde a época do Cleverson, que foi o primeiro administrador, sempre recebemos a todos os vereadores e deixamos claro, nunca escondemos nada, até porque é de interesse da população nosso que se resolva. Desde a época do Cleverson que nós tivemos já problemas em questão do repasse. Acredito que nos meados de 2014 já existia problema financeiro em relação ao repasse de recurso próprio. Recurso federal, recurso estadual, algumas vezes o Ministério da Saúde atrasa, como foi no começo desse ano, o estadual também, que é o recurso do Hospital Polo, mas já foi colocado em dias.
repasse federal, repasse estadual, nós recebemos perfeitamente em dias. Até porque nós monitoramos através do site do Fundo Municipal, quando cai, Fundo Nacional, desculpa, Fundo Nacional de Saúde, quando cai a verba, nós já sabemos, a CRES já entra em contato com a gente, informando que o dinheiro já vai estar na conta em 48 horas. Então, federal e municipal nós não temos problema. Estadual, desculpa. O municipal, infelizmente, o prefeito já colocou algumas questões de dificuldades, e desde o começo realmente nós tivemos, presidente, problemas em receber em dias. E sempre foi deixado muito claro isso. É tanto que, às vezes que procuramos o Ministério Público foi para tratar sobre isso. Acredito que o Cleberson deu entrada denunciando convênio, o senhor Cláudio Marmitini também, o antigo administrador, deu entrada também denunciando convênio, até que se chegou ao ponto da negociação com o TAC. Então, dificuldade financeira nós tivemos desde o princípio. Os senhores são sabedores que o nosso colega Ponte, na situação em que foi repassado para São Camilo, é muito complicado de gerir sem dinheiro. Na verdade, é impossível, né? Então, nós tratamos de realizar algumas ações que não envolvessem dinheiro. Ações burocráticas, de processos. Está aqui com a minha gerente de enfermagem, alguns funcionários, farmacêuticos, RH, DP, que podem comprovar isso. Então, nós agimos em situações que não exigiam dinheiro. Organizamos a casa internamente. Material cirúrgico, objetos, mesas, macas, isso nós não tivemos condições de comprar. Sabemos da necessidade, sabemos que realmente é preciso, mas não se faz sem ter uma garantia do recebimento. Então, hoje, a situação financeira do TAC ficou acordado aqui dia 30, todo dia 30 dos meses. A Prefeitura passaria o recurso próprio e a parcela da dívida, que chegou a 1 milhão, quase 2 milhões. Essa parcela ela foi dividida, está sendo cumprida, honrada. Todo dia 30 a parcela cai. E o recurso próprio, os 575 mil, a gente recebe com atrasos. Hoje é dia 7, não recebemos. Tá? Então, é o dia 30 de cada mês. No dia 30 era para nós termos recebido dia 30 de abril. Março foi tudo quitado. Março nem eles não devem nada. Tá? Então, assim, deixar claro que nós recebemos. O que não recebemos, não temos nada a esconder. Sabemos da dificuldade, quero deixar claro aqui, realmente como o senhor colocou, estamos numa crise a nível nacional, não é nível local. Acho que todos os municípios estão tendo dificuldades em receber recursos, mas... Gostaria de saber o seguinte, na verdade a pergunta que eu faço todos os vereadores discutiram aqui, eu estou fazendo praticamente o resumo do que foi discutido. Então, hoje o hospital, aliás, o município repassa em relação a valores do governo federal, valor do governo estadual, do município repassa e quanto é hoje que o município deve, já que tem atraso, deve à sociedade camiliana, para a gente ter um entendimento melhor. E aí depois eu gostaria, se por acaso o Domingos, que está ao seu lado aí, se quiser falar, ele vai ficar à vontade também para falar alguma coisa. Mas eu gostaria que respondesse essa questão, porque é uma indagação em relação a isso, porque falou, inclusive na sessão passada aqui, se falaram em valor de milhões, 2 milhões, 3 milhões que deviam, e aí eu gostaria que a senhora pudesse falar sobre isso, essa questão. A receita do hospital regional, nós recebemos em 3 esferas, federal, estadual e municipal. O federal 400 mil, estadual 390 e recurso próprio do município 575. É dividido dessa forma. Hoje, o que tem atraso é o recurso próprio do município referente ao mês de abril. Esse é o atraso. E sim, e tem a parcela da dívida, e tem a dívida que foi... Por isso que é interessante eles estarem aqui, porque havia essa especulação de que seriam milhões.
Agora, eu digo para vocês, se não existe esse atraso, porque eu não considero tanto, eu particularmente não considero tanto a atraso 7 dias. Agora, só considerando. Mas considerando os serviços que não são feitos, então nós vamos saber os serviços, por que é que não são feitos. Preciso deixar claro. Realizada com tempo, no caso. Preciso deixar claro que existe uma dívida de quase 2 milhões. Sim, vereadores, foi cancelado, mas é uma dívida desde 2000, do começo de 2014, que acumulou em quase 2 milhões. Que isso acarretou em dificuldades. O que nós recebemos hoje, nós conseguimos manter o hospital. Manter, do jeito que está. Mas existe quase 2 milhões em dívida. Sim, não é mais 2. Então, assim, essa dívida, esse valor desse montante, que não é pequena, ela vem desde o começo. E realmente nos causou alguns problemas, algumas negociações que não foram fechadas com profissionais, sempre pela incerteza da continuidade dos nossos serviços aqui em Iguatu. Então, nós só assumimos compromissos se tivermos certeza que podemos honrá-los. Então, em momento algum, nós vamos contratar um profissional para vir de outra região e não poder cumprir. A dívida realmente foi parcelada e está sendo, como eu falei, na prestação de contas, está sendo cumprida. O que não está sendo, o que não estamos recebendo em dias é o recurso próprio. Pois não, então eu gostaria nesse momento, não sei se o doutor Domingos quer falar, também nos caminhos, se não, nós vamos passar a palavra para o doutor